Boa tarde, me chamo João Pedro Costa Fernandes. Eu vou apresentar aqui meu trabalho de TCC enviado como artigo para RIC. Meu orientador foi o professor Alexandre Vidal e o meu TCC é intitulado Dentro da Hilux, a formação do Grande Goiás. Bem, então só passando rapidamente pelo conteúdo, o contexto, tipo, quem vai passar o contexto objetivo, potencial teórico, os métodos utilizados na pesquisa, os principais resultados da pesquisa e a conclusão. Bem, então o campo de estudo é essencialmente políticas públicas e sociedade. Existe uma análise realizada na quanto às políticas públicas desenvolvidas para o surgimento desse fenômeno, mas também a análise de fenômenos sociais, econômicos e políticos. Então, encompassa tudo, mas com ênfase também tipo, nessas políticas públicas. O objetivo é justamente definir conceitualmente o que seria o Grande Goiás em termos territorial, sociocultural, econômico e político. O Grande Goiás, a pesquisa entende como um novo polo de poder que reside no centro do país, cujo foco das atividades é o estado de Goiás, mas que perpassa por todo o país, ocupando uma faixa de desde o tipo, do estado de São Paulo até o Pará, então toda uma região interior do país do Brasil. E justamente a relevância é pensar esse novo polo de poder que ainda é mal discutido assim na literatura, tanto de políticas públicas, na literatura de sociologia, na literatura de economia, é entender como esse novo polo de poder ocupa um papel importante no Brasil de hoje, né? Então, passando rapidamente pelo o referencial teórico mistura e combina autores de diferentes áreas do conhecimento. Então, a gente tem o Clélio Campolino Diniz, que ele trabalha a ideia de um desenvolvimento poligonal, isso pensando na questão da economia mesmo regional, ele trabalha desenvolvimento poligonal com uma ideia de expansão de distritos industriais de uma maneira poligonal, onde que esses distritos sairiam do estado de São Paulo e passariam a ocupar também uma faixa interiorana do país. E apesar do Gantt Wise a gente não entender como um fenômeno de política industrial, mas sim como um fenômeno de atividades agropecuárias, ele, como a pesquisa mostra, esse fenômeno conversa com as dinâmicas do desenvolvimento poligonal. Mas também tem a questão do neo-extrativismo, que é cunhada pela socióloga argentina Maristela Vampa, que é uma atualização da própria ideia de extrativismo e de atividades extrativas para o século XXI, onde no contexto da onda rosa latino-americana, né, com governos de esquerda e progressista assumindo as presidências dos países da América do Sul, houve uma intensificação e também com a presença, né, do boom das commodities, assim, puxado pela atividade econômica da China, houve uma ênfase maior desses governos progressistas na, no incentivo às atividades extrativistas, né, como uma maneira de financiar políticas públicas de redistribuição de renda e políticas públicas sociais, né. Nesse sentido, também entra o que o Fábio Luiz Barbosa dos Santos, outro sociólogo, trabalha com a ideia, no caso brasileiro, do modo lulista de regulação do conflito social, que é como é, grupos aparentemente distintos, então o agronegócio e grupos indígenas, grupos ligados à reforma agrária, tipo, ocupavam o mesmo locus político no governo Lula, né? Então, com o governo Lula fazendo tanto concessões ao agronegócio, na questão econômica, como foi dita, e também na questão nas pautas políticas, né? E também tem o que o José de Souza Martins trabalha, que é a ideia de sertão mítico, que é um sertão que é pautado por uma ideia mítica do Brasil, como o sertão ele representasse algo de residual e essencial sobre o Brasil. Isso é uma ideia mobilizada também por atores do agronegócio e do Grande Goiás. Então, passando rapidamente pelos métodos, foram utilizados métodos mistos, né, uma pesquisa exploratória de caráter bibliográfico documental, uma revisão de literatura sobre uma gama de assuntos, né. O objetivo do estudo é justamente criar essa nova categoria territorial. Então, assim como existem categorias territoriais como Matopiba ou Amazônia Legal, pensar o Grande Goiás como uma categoria territorial válida, né. A coleta de dados foi realizada a partir da análise de dados do produto interno municipal e esses dados secundários foram manipulados para a formação de mapas por meio da linguagem R. Bem, os principais resultados obtidos que o Grande Goiás ele representa essencialmente um fenômeno de reprimarização da economia, ou seja, a economia brasileira depois
de décadas tentando se industrializar, e não alcançando o patamar de industrialização dos países desenvolvidos, passa a voltar a ser uma economia que volta a exportar bens primários e então tipo e de certo modo dialogando com uma vocação nossa desde tipo dos tempos de colônia. Existe também um sentido de monoculturização da vida, que é justamente de apagamento das identidades regionais, né, em torno de unificação em uma figura só do que você ser o interior do Brasil. Então, ser o interior do Brasil seria rural, o interior do Brasil seria do agronegócio, e o interior do Brasil seria sertanejo, apagando todas as identidades regionais. E também, essencialmente, o Grande Goiás ele funciona com uma lógica de antropofagia goiana, que seria uma lógica onde que o Grande Goiás dialoga com diversas estéticas, diversos movimentos e diversas é, paradigmas políticos, então do nacional-desenvolvimentismo ao neoliberalismo, do rural ao urbano, ele dialoga, e assim como na antropofagia pensado pelos modernistas, ele digere tudo isso e faz uma síntese a partir dessas distintas estéticas para criar uma iconografia própria. Bem, então, concluindo, assim, esse trabalho a tentativa foi de definir formalmente o que seria o Grande Grande em todas as suas manifestações, e foi criado um framework analítico dividindo o fenômeno entre quatro eixos: territorial, econômico, político e cultural. A contribuição para a literatura é justamente de dar um tratamento acadêmico a um conceito já existente, mas usado ainda de maneira vulgar, pouco informal, então justamente de dar um tratamento sistemático a essa ideia, né? E cunhar, assim, justamente uma nova categoria de análise que possa ser usada em futuros estudos. E para futuros estudos, justamente, é interessante pensar na possibilidade de realizar etnografias, né, nos lugares que estão associados ao Grande Goiás, né, e também além de estudos de campo nesses lugares, né? Então entender o fenômeno dentro do território propriamente. Gostaria de agradecer ao meu orientador Alexandre Abidal por toda a ajuda e cooperação nesse período. A FGV, por Comunidade Coordenação de Administração Pública, né, por todos esses anos de estudo e de incentivo ao conhecimento, e também a minha família, que desempenhou um papel muito importante na minha formação, também de incentivo ao conhecimento. Muito obrigado.